À partida, dizemos nós. Não tem de haver também aqui uma consciência social junto dos seus colegas, doutor? Eu penso que sim. Não é só a consciência, é também uma responsabilidade. Não é? Falámos disso. Digamos que os projetistas, sejam os arquitetos, os urbanistas, os designers, os engenheiros, projetam muitas vezes para uma espécie de homem comum, que é jovem, saudável, que não se cansa, mas que não existe. Não é? Cada vez existe menos. Portanto, conseguirmos um desenho inclusivo, uma cidade acessível, é fazer um desenho para a diversidade. E esta consciência de acessibilidade é para todos, porque em algum momento da vida temos uma mobilidade condicionada, não é? Eu acho que é a tónica e o centro da nossa atenção. Se nós juntarmos as pessoas com deficiência, os doentes crónicos, que muitas vezes têm possibilidades de se mover da mesma maneira. As crianças. Um pai com um filho pequeno, ou um carrinho de roda de supermercado, às vezes é o suficiente para não... Nós temos 2.700.000 idosos em Portugal. Só isto, 2.700.000. Portanto, só isto que dá de facto... E a crescer. Só isto dá de facto a dimensão de que de facto temos de alterar o comportamento. Eduardo, não é? Eu acho que sim, eu acho que... E também passa um bocado por, agora usando aqui uma expressão muito simplista, pôr um bocadinho a cenoura à frente do burro. Sim. Premiar, não só divulgar e consciencializar as pessoas, mas também premiar todos aqueles que se prestem a ir até um pouco mais longe do que aquilo que a lei prevê. Não só alertá-los para aquilo que já falei há bocado, mas, por exemplo... Há formas jurídicas de premiar as pessoas que procuram desenvolver mais as acessibilidades nos seus projetos, portanto, por exemplo, através de isenções de taxas. Este exemplo que o Salvador deu da Lausanne é fantástico, não é? É fantástico, exatamente. E se nós conseguirmos que haja, não uma Lausanne, mas várias Lausans espalhadas pelo país, vai alterar radicalmente a forma, não é? Projetos, não é? Claro. Ver que numa pequena cidade com poucos habitantes, as coisas começam a acontecer e progressivamente criam-se acessibilidade. Nós no Portugal Acessível, o que o Eduardo dizia há pouco é fundamental, é premiar os locais que são acessíveis. E nós no portugalacessível.com temos cerca de 3.000 espaços que oferecemos publicidade gratuita, que têm milhares de visitas por mês, de cidadãos e de familiares de pessoas que têm mobilidade reduzida, que querem passear, que querem ir a um restaurante, que querem ir passar um fim de semana no nosso país, mas infelizmente porquê é que não diz, não é? Quer dizer, mas... O investimento tem retorno. Ora bem, depois tem retorno, claro que sim. Isso é extremamente importante que isso seja dito e que seja feito, porque de facto muitas vezes são pequenas coisas que se podem fazer, que vão alterar radicalmente todo este processo. É mais problemático para as pessoas com alguma deficiência a cidade ou o campo? A cidade, se calhar, não sei de todo. Depende de situação para situação, e depende do meio rural também para o meio rural, mas... Mas a mais agressiva será a cidade? Será a grande cidade, eu acho que sim. Zona urbana, não é? Sim. Com os carros em cima dos passeios, com os espaços que não dá para passar a cadeira, com o trânsito, com o difícil de estacionamento. Salvador, e a consciência social das pessoas? De modo geral, a este género de... Acha que as pessoas são sensíveis? Porque eu, se por um lado acho que sim, por outro acho que ainda não atingimos aquele grau de democracia, de facto, que nos faz pensar no outro. Eu acho que nos meios mais pequenos e mais rurais as pessoas têm de tempo para ser mais sensíveis. Pois é isso. Nas grandes cidades a pessoa não pensa ou vou parar aqui o carro 10 minutos e não faz diferença para ninguém, vou parar aqui em cima da passadeira, ninguém vai querer passar e vive-se a um ritmo louco que depois não permite as pessoas estarem mais sensíveis. Mas eu acho que ao longo dos últimos anos temos assistido a uma sensibilização cada vez maior, mas agora cabe-nos a nós, cidadãos, com a mobilidade reduzida e todos os outros cidadãos também, exercer uma pressão maior sobre o Estado e sobre esta máquina burocrática que tanto falámos, mas que de facto temos que a simplificar. Mas deixe-me trazer a consciência individual, porque eu acho que é muito importante. Eu estive há pouco tempo em Viena e uma das coisas que me impressionou foi que de facto ninguém passa.
Ninguém atravessa sem ser na passadeira. Isto é uma coisa muito simples, não é? Nem sem estar o sinal verde. Pode não haver trânsito nenhum, pode não haver um carro a passar, mas de facto as pessoas esperam no local e só quando o sinal está é que passam. Esta mudança de comportamento, de facto, se calhar vai demorar anos até conseguirmos, mas isto faz toda a diferença na totalidade. Pois aí, aquilo que se diz normalmente é que é muito mais fácil fazer leis do que governar, não é? Portanto, da realidade à prática, ou da teoria à prática, aliás, vai uma grande distância. Mas eu acho que aí, neste caso, em termos mais da perspectiva do urbanismo, os municípios são um fator-chave a considerar. Claro. E os colegas que trabalham nos municípios também, não é? Sim, sem dúvida. Também podem fazer toda a diferença, não é? Sem dúvida. Quer do lado de dentro, mas também do lado de fora, nós teremos que agir por modo próprio. Claro. E este é um movimento de civis, não é? Claro, fora com certeza. Portanto, vamos tentar fazer dentro da máquina, fazê-la mudar por dentro. Claro. Salvador, o protocolo foi assinado, relembrem-me quando, em que data? No final do ano passado. No final do ano passado. Como é que tem corrido desde aí? Tem já alguma movimentação, digamos assim, ou ainda é cedo? Ainda é cedo. Já temos divulgado também na nossa página da internet há algumas questões que já têm sido postas, mas ainda é muito cedo. Ainda é cedo, Vamos fazer também agora, estamos hoje a fazer aqui a primeira divulgação. Muito obrigada. E esperemos que a partir de hoje e a partir deste arranque as solicitações sejam maiores. Até agora não tivemos nenhuma, ainda não tivemos a primeira situação em concreta. Mas estou convicto que depois desta entrevista virão as primeiras e virão muito trabalho. Arquiteto José António, relembro o que é que se pode fazer, o que é que as empresas, os restaurantes, as pessoas que querem construir um apartamento, etc., o que é que podem fazer? No âmbito do protocolo. No âmbito do protocolo. Muito bem, a mecânica é simples. Aproximam-se da associação, expõem... Podem ir à internet... Exatamente, pelos meios que são conhecidos, expõem a situação. A associação conduz a solicitação mediante alguma triagem, eventualmente, para o gabinete. Nós proporcionamos o diagnóstico e o estudo prévio, digamos assim, ou seja, caracterizamos de uma forma, digamos, genérica e com alguma especificidade as soluções. Reconduzimos a resposta para a Salvador, que depois medeia no fundo, pode haver aqui um projeto gratuito quase a quem quiser construir. Há uma consultoria técnica sem encargos para essas pessoas. Sem encargos para as pessoas, o que é, de facto, fantástico. Acho que é fantástico se as coisas fossem feitas desta maneira. O país andava de uma forma muito melhor. A propósito disso, como é que está a associação? Fala-me um bocadinho da associação, Salvador. O que é que têm feito? O que é que tencionam fazer no futuro? Projetos? Olha, ainda na associação tem a área das acessibilidades, que é importantíssima. Esta que permite e que dá a qualidade de vida a estas pessoas, a todas as pessoas. Neste âmbito do Portugal Acessível, para este ano 2013, vamos criar itinerários acessíveis. Não só divulgar locais, mas também criar um itinerário. Porque uma pessoa, quando sai de casa, eu tenho que saber aonde é que vou estacionar o carro, aonde é que eu posso entrar, em que restaurante, se quiser dar um passeio, qual é que é o jardim que posso ir, e isso tudo tem que ser preparado, não é? E condiciona, não é? E condiciona muito. E ao criar um itinerário completo, permite aquela liberdade que eu falei há pouco, de permitir que as pessoas possam circular livremente. Portanto, esta área das acessibilidades é importantíssima para nós. Depois, paralelamente a isso, temos a área da integração, onde realizamos diversos eventos de convívio. Temos uma área também de apoio a pessoas com deficiência, que infelizmente não têm o apoio da Segurança Social ou do Centro de Emprego ou do Estado a devidas horas e tempo. E o que é que acontece? Essas pessoas muitas vezes, quando ficam 1 ano, 2 anos à espera de uma rampa, à espera de uma cadeira de rodas adaptada às suas necessidades... Às vezes ouve-se dizer que de facto as pessoas perdem imenso por uma cadeira de rodas. As pessoas perdem muito, perde o Estado, porque a pessoa torna-se cada vez mais subsídio ou dependente, ao passo que poderia, se houvessem acessibilidades e se esse apoio fosse prestado logo ao início, a pessoa poderia ser um cidadão ativo, poderia contribuir, poderia estudar, poderia trabalhar,
ter a sua vida normal. Entre aspas, claro. E a Associação tem vindo, sobretudo, a fazer esse trabalho. Há uma área também muito importante que era da sensibilização. E ao longo dos últimos anos, e este ano vamos continuar também a ir a várias escolas, onde levamos a cada uma das escolas, são escolas de todo o país, pessoas em cadeira de rodas ou com um tipo de deficiência, com algum tipo de deficiência, e explicarem como é que é a sua vida. Eu jogo ténis, eu sou atleta de alta competição, eu trabalho, eu sou arquiteto, eu sou advogado, o que é que lhe aconteceu? Desmistificar um pouco este tema. Claro. Porque eu acho que é importantíssimo. É muito. É importantíssimo as pessoas perceberem que somos todos iguais. Somos todos iguais. E eu não sei se concordam comigo, mas eu acho que houve aqui algo, e é para os três a pergunta, porque no fundo somos todos cidadãos que estamos integrados na sociedade. Houve aqui uma coisa que veio, de facto, dar uma outra dimensão ao problema das pessoas que, de facto, têm alguma deficiência, que foi os Jogos Paralímpicos. Eu acho que foi muito importante a forma como nós fomos vendo os nossos atletas a terem uma atitude digna, correta, a ganharem medalhas, a trazerem mais medalhas do que aqueles que, de facto, não são deficientes. E recordo, com os apoios, muitas vezes... Com apoios cá de baixo, não é? Mínimos. Muitos atletas paralímpicos têm que pagar as suas deslocações, têm que pagar os seus próprios equipamentos e, de facto, demonstra aqui. Mas foi muito importante, não foi, Salvador? Mas não foi muito importante, não tem sido muito importante, de facto, a postura dos atletas paralímpicos na própria desmistificação do que é uma pessoa com uma deficiência. Eu acho que é muito importante que isso tenha sido trazido cá para fora e que, de facto, possamos olhar dessa maneira, como alguém que é igual a nós, de facto, e não como alguém que é diferente. É diferente por outras razões, não na postura que tem na sociedade, que é igual e deve ser igual. E se não faz mais, como disse o Dr. Eduardo, se não faz mais é porque não pode, porque muitas vezes a burocracia emperra e não deixa ir mais longe. E esse é o grande drama. O que é que espera que venha a acontecer com este protocolo? O que é que gostaria que viesse a acontecer? Eu gostaria de ser muito solicitado, obviamente. Gostaria de que, no fundo, a postura e a consciência que nós, enfim, pomos em prática, não é? Fosse de facto aproveitada. Portanto, o nosso intuito junto da associação é que, dada a voz que o Salvador tem e o peso que tem de facto, que possamos contribuir com o nosso trabalho e com respostas melhores que possam dar. Por isso, oxalá sejamos mesmo muito solicitados. E desta vez não há o problema do dinheiro, não é? É caro, portanto não vou fazer, não é? Sim, portanto, tem mesmo... É menos um drama que tem num momento de crise em que nós sabemos que, de facto... E ficamos à espera dos prémios... Claro. Dos municípios Não, é importante. E é importante. A Associação Salvador também pode criar um prémio. Acho que era importante criar um prémio para o município que, de facto, esteja a funcionar melhor. Fica aqui a ideia. Se calhar até funciona. Eu quero agradecer aos três pelo facto de terem estado aqui comigo a tratar de um assunto que é, de facto, muito importante para grande parte das pessoas. O Salvador disse que existia 1 milhão de portugueses com alguma falta de mobilidade, digamos assim, ou com algum tipo de deficiência. Vários tipos de deficiência. Ora bem. E, portanto, fica aqui a sugestão desta união, desta parceria que foi feita no sentido de se ajudar a quem quiser construir o seu espaço de restauração, de habitação, etc., e que queira ter um plano. Aqui está, é ir à Associação Salvador, através da internet, a preencher os dados e depois o Salvador faz o resto, digamos assim. Muito obrigado aos três. Obrigado. Vamos ainda falar de livros para esta semana. Chega-nos o livro da editora Lidela, a 3ª edição do livro Viver com a Diabetes, da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Em Portugal, como sabe, já fizemos referência a isso várias vezes no Especial Saúde, há mais de 1 milhão de pessoas com diabetes e saber mais sobre a doença pode ajudar no tratamento e mesmo na cura da doença. É um ponto muito importante. Por nós, hoje ficamos por aqui. O Especial Saúde regressa para a semana. Até lá. Boa saúde.